Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócio e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Marcelo Ciasco. O Marcelo é CEO da Stefanini Brasil. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite, ter se deslocado nessa época de pandemia. Sei que a tua agenda não é uma agenda fácil, então me sinto aqui honrado, privilegiado do amigo ter aceito o convite de estar aqui hoje me ajudando a fazer um programa da Prime. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Prazer e a honra é minha aqui. Muito obrigado, cara. Agora, o amigo é um amigo que tem uma carreira brilhante, né, Ciasco? Uma pessoa que inspira pessoas, né? Eu já falei de algumas pessoas sobre você e as pessoas acabam identificando no Ciasco como um executivo que chegou no topo. E na vida não tem nada de graça, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas olhando para onde a gente está, mas não sabe o que a gente precisou fazer para chegar onde a gente chegou. Então, de cara, eu queria que você compartilhasse a tua trajetória, como é que você começou, os desafios que o amigo teve nesse percurso todo. Se você teve em algum momento da sua história vontade de desistir e o que fez com que você perseverasse e não desistisse. Nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória. Obrigado, Luciano. Bom, primeiro eu cheguei no topo, eu não sabia. Você sabe que chegou, eu não né? sabia, ainda tô, ninguém me avisou. Modesto. Não, mas vamos lá. Não, é verdade, Luciano. Vamos lá, obrigado aí. Bom, eu só contando um pouquinho da história, eu tenho formação em administração de empresas e comecei a vida como militar. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade em banco, como contínuo de um banco, office boy de um banco. Depois acabei, numa coincidência da vida, aí, acabei caindo no mundo militar, no Exército. Eu fui oficial do Exército por um tempo, fiz CPUR e passei alguns anos aí, depois que eu terminei a formação, como oficial do Exército. Aqui em Campinas, aliás, eu passei bons tempos da minha vida aí como oficial. Aquilo me deu uma formação muito legal de lidar com pessoas, que essa é uma das características que eu acho fundamental na vida de um gestor, de um líder, como você lidar com pessoas com diversas características, personalidades e vindo de vários lugares diferentes, né, de várias classes diferentes. Então isso daí para mim foi fundamental. Depois eu acabei caindo no mundo de tecnologia por uma coincidência total de mercado, caí de paraquedas completamente no mundo de tecnologia. Foi uma mudança na lei do oficial temporário, que eu era um oficial temporário e um capitão me chamou para trabalhar com ele, acabei caindo, enfim. Ali foi o início de toda a minha vida no mundo de tecnologia, isso já tem pelo menos uns 30 e poucos anos. E aí eu fui batalhando, literalmente batalhando, trabalhei com fabricantes de computadores, trabalhei em empresa de serviço, até que um belo dia eu tive a brilhante ideia de montar o meu negócio, né? Também em tecnologia. Eu tive uns 6 anos desse meu negócio e por uma mudança aí no mercado, até incompetência minha de gestão na época, ingenuidade de gestão, eu quebrei, mas quebrei de uma maneira linda, né? Uma maneira espetacular. E algum chefe meu uma vez me disse que o bom executivo é aquele que quebra algumas vezes, né? Eu quebrei uma vez só, graças a Deus, mas foi uma lição aprendida muito grande para mim. Aquilo foi um trauma, porque eu sempre fui um cara muito certinho e acabei tendo vários problemas aí com a falência da minha empresa, literalmente. Mas aí eu me recoloquei no mercado rapidamente, tive que fechar o negócio, me recoloquei, as coisas foram acontecendo, caí na Stefanini em 2001, como gerente de negócio aqui em Jaguariúna, inclusive, e comecei minha carreira na Stefanini no mês de outubro de 2000, aliás, estou fazendo 20 anos de empresa agora, 1º de outubro, e na Stefanini, depois de 3 anos em Jaguariúna, eu tive uma oportunidade também num projeto de internacionalização da empresa de assumir uma gestão de uma unidade de negócio no México, em 2004, isso no início de 2004, e ali começou uma carreira internacional interessante, uma experiência de vida e profissional muito maravilhosa para mim, aí, porque foi um sufoco muito grande, foi uma briga muito grande para conhecer as coisas.
A empresa não estava acostumada com esse modelo de expatriação de funcionário. Aliás, eu não fui expatriado, eu fui contratado localmente no México, mas foi um modelo onde eu fui começando do zero, né? Todas as operações. A operação no México tinha 5 pessoas quando eu comecei, tinha 3 anos de fundação, ela não dava dinheiro. Depois de algum tempo começou a dar dinheiro. Em 2011 já tinha 1.000 pessoas na operação do México, 5 filiais. Depois de 2012 eu assumi a operação da América Latina, menos Brasil, né? Porque dentro da nossa estrutura a América Latina não inclui o Brasil. Foram os países hispanos da América Latina e eu acabei também começando do zero todas as operações praticamente dessa região que a gente chama de Latam, Stefanini Latam. E assim foi, minha carreira foi se consolidando na Stefanini. Praticamente a Stefanini faz parte da minha vida aí de uma forma muito importante, porque ela me ajudou na minha recuperação, na minha recolocação no mercado, e me ajudou na minha formação profissional também. Eu sou muito grato hoje à empresa, e para mim foi uma experiência espetacular. Em 2019, final de 2019, como CEO da América Latina, que não incluiu o Brasil, o Marco Stefanini me convidou para voltar e assumir a Operação Brasil, que eu aceitei aí com muita honra também, porque a Operação Brasil representa 50% de toda a operação da Stefanini, que são, total a Stefanini tem 27.000 funcionários, e o Brasil tem 12.000, quase 13.000 funcionários só na operação da Stefanini Brasil. E representa quase 50% do faturamento da empresa. E para mim foi muito importante, veio o desafio da pandemia logo em seguida, e aí estamos aí nesse processo aí de aprendizado até hoje. Agora, Ciasca, você planejou essa tua trajetória na Stefanini ou as oportunidades foram aparecendo e você, com o radar ligado, foi aproveitando? Como é que você, olhando para trás hoje, fazendo uma retrospectiva aí para que você entenda ou para que a gente possa entender os caminhos que te trouxeram até onde você está hoje? Não foi nada planejado. A verdade é que literalmente foi foram oportunidades que foram surgindo na vida, e tanto na Stefanini como fora. Eu nunca tive medo primeiro de encarar desafios, né? Aliás, eu sou movido a desafios. Segundo, que eu nunca tive medo de dar um passo atrás, né? Eu nunca tive medo de voltar se eu tivesse que voltar. Nunca tive medo de fracassar, tanto que eu fracassei algumas vezes. E isso para mim foi o que me formou literalmente, né? Então o meu planejamento ele era um planejamento de curto prazo, mas obviamente eu tinha sempre um desafio muito grande na frente que eu acabei mirando e falei, pô, eu quero realmente crescer, eu quero dar uma condição melhor para minha família, eu quero me desenvolver profissionalmente, eu quero me desenvolver pessoalmente, eu quero me encontrar como pessoa e profissional, e é isso que foi acontecendo. Então não tem nenhuma receita mágica não, foi muita batalha, foi muita luta aí que acabou acontecendo. Graças a Deus, eu acho que o esforço acabou compensando aí, né? Você acha que a tua formação militar te ajudou nessa tua visão e foco naquilo que você tem que fazer, César? Muito, muito. Eu acho que a formação militar, para qualquer um, né, ela dá obviamente ela tem tirando todo o lado negativo que você possa ter, muitas pessoas acabam perdendo um pouco de tempo profissional, porque perde um período. Eu não diria que é uma perda de nenhum tempo na vida, é um investimento que o cara acaba fazendo, mas para mim foi muito importante por vários motivos. Acho que os dois mais importantes foram a disciplina e o relacionamento com pessoas. Eu como oficial eu tive que comandar, eu era um oficial de infantaria, né? E fazia parte do meu processo. Todo ano eu recebia um grupo de 120 conscritos, pessoas recém-alistadas que não tinham a menor formação militar, e o nosso objetivo ali era formar aqueles caras, aqueles jovens, para no final do ano o cara estar minimamente preparado para uma ação, caso houvesse a necessidade de defesa do país. E era essa a minha missão, né? Então eu recebia gente que vinha de uma classe social muito baixa, gente que era filho de pessoas muito ricas, e ali todo mundo era igual. Então você tinha que aprender a lidar com as pessoas, saber como você podia falar um pouco mais forte com um pouco menos forte com o outro, saber que as pessoas têm que ter o seu respeito como pessoa e como líder,
e não pelo poder que você tem, né? Então isso para mim foi muito importante, essa foi a minha grande formação, acho que sem dúvida nenhuma para mim foi importantíssimo. E nessa tua trajetória atual na Stefanini, alguém que te inspirou, alguém que te ajudou a virar a chave, que te desafiou a você trilhar essa trajetória que você tem vindo até agora? Luciano, assim, eu até um outro bate-papo aí com uma pessoa também que me perguntou, me fez uma pergunta parecida, eu não tenho assim uma pessoa que eu me idealizei ou me identifiquei muito ou que me colocou. Eu tenho duas maneiras de ver as coisas. Primeiro, a minha família foi muito importante. A minha esposa, os meus filhos, que são, eu já tenho 2 filhos adultos já, mas que sempre estiveram comigo, sempre me apoiaram. Minha esposa sempre batalhando comigo o tempo inteiro, nos altos e baixos, literalmente, nós estamos há 34 anos casados, e essas foram as pessoas muito importantes na minha solidez ali. E eu tenho algumas pessoas que eu tenho referências que eu não gostaria de ser igual aquelas pessoas. Então é o contrário, né? Eu tenho umas pessoas que eu falo, pô, essa daqui eu não queria ser, então eu trabalho, faço todo o possível para não ser igual. Mas é isso, basicamente é isso. Não tem um ídolo assim. Tá bom, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Nós retomamos aqui o assunto com o Marcelo Ciasco. O Marcelo é CEO da Stefanini Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Ciasco. Marcelo é CEO da Stefanini Brasil. Marcelo, 1 ano e meio, quase 2 anos numa pandemia é algo que a gente jamais imaginou que a gente fosse viver, mas está aí. Eu acho que na teoria, né, os momentos mais críticos passaram, mas ainda fica aí uma visão diferente de vida, de mundo a partir do Covid-19. Como é que foi a adaptação do amigo nesse processo todo? Como é que você adaptou os negócios nesse período de pandemia? E como é que você sai hoje desse período de pandemia? Olha, assim, foi traumático no começo, né? Porque foi uma coisa que ninguém esperava. Acho que não foi só para mim, mas acho que em geral para a população mundial isso foi um trauma muito grande. Aquela mudança de a gente acompanhar, no caso da Stefanini, nós temos operações em vários países do mundo, então nós acompanhamos o movimento que veio da China, né, que veio da Ásia, Europa, então 2 semanas antes a gente já sabia que a coisa estava complicando, né, só que ninguém estava preparado para essa mudança de mandar 13 mil pessoas para home office, né, para trabalhar. Uma empresa que tinha como o home office como um tabu, inclusive, né, mesmo sendo uma empresa de tecnologia. Então, e eu estava alguns meses, 6 meses de empresa aqui no Brasil. Então, o desafio era grande, já em dobro por isso, mas nós fizemos um movimento muito rápido, né, muito preciso, muito organizado. A gente conseguiu realmente manter todos os nossos clientes funcionando, nós conseguimos manter todas as operações muito saudáveis do ponto de vista tanto financeiro como técnico. Não caiu nenhuma operação, ao contrário, a nossa produtividade aumentou. A minha como pessoa e da minha equipe também, né? Nós tivemos um aumento de produtividade brutal. O ano passado, o ano de 2020, foi um ano onde a maior produtividade da empresa, e até eu me incluo. Então foi um desafio difícil, importante, mas foi muito bom para a gente sair de uma forma diferente.
A empresa se organizou, hoje nós conseguimos trabalhar de uma forma mais híbrida, né? O home office faz parte do nosso negócio hoje também, né? Do nosso modelo de trabalho, mas não vai ser 100%. A gente nunca gosta muito eu e a empresa, nós não temos uma visão de extremos, né? Então a gente procura sempre trabalhar num ponto de equilíbrio. E hoje nós temos um modelo bem equilibrado de híbrido, a gente está melhorando pouco a pouco, né? Tem muita coisa sendo aprendida. E eu acho que eu saio, e a empresa, de uma forma geral, nós saímos muito mais fortalecidos. Eu brinco até que esse momento foi um momento de reset, né? Nós fizemos literalmente uma zerada em muitos problemas que a gente tinha e alguns descontroles que existiam na organização da empresa, gastos inclusive. E nós conseguimos organizar a casa, tanto que os nossos resultados no ano passado foram espetaculares e esse ano continuam sendo muito bons, né? Como empresa, né? Então, eu, Stefanini e equipe em geral, nós tivemos foi difícil, foi complexo, um desafio, mas a gente sai muito mais fortalecidos, inclusive com o negócio, né? Agora o amigo já tem também, paralelamente, algumas outras atividades, como por exemplo membro de conselho de algumas empresas, né? Como é que nasceu também esse teu viés aí de ser conselheiro, se isso também estava no seu radar, se isso acabou acontecendo, como é que isso aconteceu, como é que está esse teu momento, Ciasca? Está começando ainda, né, Luciano? Ainda não, na verdade eu ajudo algumas instituições, eu acabo colaborando com alguns grupos, algumas empresas, mas ainda não é nada muito formal, né? Eu ainda não dá tempo, na verdade, né? Na prática, a agenda é extremamente apertada, a pandemia não ajudou muito. Eu faço parte de muitos grupos de relacionamento, de executivos também. No México, por exemplo, eu era responsável por um grupo de presidentes de empresas brasileiros, né? Não empresas brasileiras, mas os presidentes eram brasileiros. E nós acabamos montando um grupo chamado Grupo ATAR, que era um grupo interessante no México, empresas com um nível alto de faturamento, que era um grupo exclusivamente de networking, não era como alguns grupos que existem no mercado, mas hoje esse grupo ele se mantém no México de puro networking, puro relacionamento, para ajudar inclusive os brasileiros que chegam no México com uma posição de decisão e precisam de alguma ajuda de outros companheiros em situação similar para saber mais ou menos como direcionar, porque o México, apesar de muito parecido com o Brasil, ele tem um abismo cultural muito grande, uma diferença cultural muito grande, e principalmente na maneira de fazer negócio. Então, o executivo que chega lá, ele sofre muito, o brasileiro sofre muito, até ele se adaptar. Então, esse grupo ele começou durante 8 anos eu fui meio que responsável pelo grupo e continuo aqui com outras. Mas o objetivo mais para frente é começar a me estruturar para ter um trabalho talvez mais no futuro aí, um pouco mais formal nessa linha de conselhos, né? Como é que foi? O amigo falou da dificuldade do México, como é que foi? Você viveu muitos anos lá, né? Como é que foi não só a tua adaptação, a adaptação da família, e como é que foi a volta, a nova adaptação aqui num cenário de Covid? Como é que foi isso na sua cabeça, Ciasca? Foi interessante, porque a mudança para o México foi uma mudança que nós tomamos a decisão, eu com a minha família, no início de 2004, indo num desconhecido. Literalmente, eu sentia que a minha vida profissional aqui, eu podia dar mais e não estava conseguindo contribuir tanto quanto eu gostaria. Apareceu essa oportunidade, eu fui convidado também e eu fui um dos cobaias dessa operação de internacionalização e com a cara e a coragem eu acabei abraçando. Depois de alguns meses, uns 8 meses, 9 meses, minha família foi também e foi muito legal. Foi difícil no começo a adaptação para todos, né, para a família toda, para entender a cultura. Tem várias fases, né? Você morando fora tem várias fases que você passa. A primeira fase foi de encantamento, né? Depois você vai vendo a realidade, não é tão fácil. Depois você vê que você não está lá por um período, né? Porque eu não fui como expatriado por 3 anos. Eu fui com a possibilidade de ficar o resto da minha vida lá, né?
E se a coisa desse certo, eu ia ficar o resto da minha vida. E estava dando certo, né? E foi dando certo, por isso que eu fui ficando. No final, eu acabei ficando 16 anos no México. Apesar de atender a América Latina, eu continuei baseado no México, que era uma operação importante. E quando eu recebi o convite para voltar para assumir o Brasil, foi difícil a decisão, não foi tão simples assim. Foi mais difícil Foi mais difícil voltar do que ter ido. Porque apesar da operação, obviamente, da Stephania Brasil era muito importante, era uma operação maior do que o que eu tinha lá, o desafio era ainda maior, era muito legal, mas eu estava tão acostumado com o México e a família acostumada com o México, que eu já me sentia parte daquela cultura, né? Eu gosto muito da cultura, eu sou suspeito para falar do México, porque eu adoro o país, eu adoro a cultura, adoro a comida, adoro a tradição mexicana. Tenho muitos amigos no México. E voltar para o Brasil, eu falei, caramba, né? Vou voltar, depois de 16 anos, agora eu estou com a vida meio estabelecida aqui. Mas eu acho que o senso profissional falou ainda mais alto, a família aqui. Uma das coisas que me influenciou bastante é que o meu filho mais novo tinha ido numa aventura, que ele é chefe de cozinha, né? Uma aventura na Ásia, e está já há 2 anos e meio nesse processo. E o meu mais velho já estava aqui trabalhando no Brasil, ele veio transferido para cá para uma empresa multinacional. Então estava eu e minha esposa e aquilo acabou ajudando também na decisão. Se não fosse isso, talvez não tivesse rolado. Como é que o amigo lida com a agenda hoje, Siasca? Você disse que a pandemia agravou aquilo que já não era bom, né? Como é que você consegue, por exemplo, abrir um espaço para estar gentilmente atendendo um convite meu para poder falar da tua história, da tua trajetória? Como é que você consegue equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, o network tão necessário? Como é que você lida com esses pratinhos todos aí? Pergunta para minha esposa. Alguém paga o preço? Ela vai falar, ela falou, o que é que eu falo? Mas não é simples, não é fácil, mas como toda a vida de executivo, acho que eu não sou o único. Tem pessoas que trabalham muito mais do que eu, em quantidade. O Marco Stefanini, por exemplo, meu chefe, é um cara fora da curva, né? Eu aprendo muito com ele o tempo inteiro, mas eu trato de respeitar alguns horários, eu tento me organizar para não faltar, não deixar cair pratinhos, né? Então, eu tenho uma agenda realmente bastante cheia, mas eu procuro respeitar alguns horários à noite, principalmente, e eu gosto de acordar muito cedo. Eu durmo cedo e acordo cedo, né? Então, 5 horas da manhã, estou saindo para a academia, faço minha atividade física, eu começo a trabalhar cedo, mas dá tempo de eu tomar um café. Agora com o home office também ajuda, dá tempo de eu tomar café com a minha esposa, sempre que eu posso eu almoço com ela. Então eu vou equilibrando vida profissional com vida pessoal. Não é fácil, mas a gente vai tentando. Trabalho mais do que eu acho que eu poderia trabalhar, mas ainda falta muito ainda. Eu gosto. O amigo olhando para trás, você faria algo diferente na sua carreira, Siasca? Talvez eu me dedicaria muito mais em formação. Eu acho que a formação, para mim, é uma... Até por questões de oportunidade na época, por momento que eu vivia. Eu acho que o Exército foi muito importante, mas também ele tirou um pouco da minha formação profissional. Mas não, para falar a verdade, eu não faria nada diferente. Talvez eu reforçaria em alguns temas de formação. Eu acho que eu teria estudado um pouco mais. Temos 1 minuto para encerrar o nosso programa. Nós falamos um pouquinho sobre a questão de conselho, sobre uma carreira B que todo executivo, invariavelmente, em algum momento vai precisar decidir. Olhando para o futuro, como é que o Siasca se vê? Primeiro que eu me vejo ajudando a Stefanini a fazer o IPO, que é o nosso próximo projeto grande aí, né? Então eu acho que esse é o grande ponto aí, o grande objetivo que a gente tem nesse momento, abrir capital da empresa. A gente já está num processo agora de preparação, então eu tenho muito a contribuir nisso como responsável pela operação do Brasil. E aí pouco a pouco ir começando a participar de alguns conselhos, né? Eu estou já me preparando profissionalmente para isso, através de alguns cursos e tal. E essa é a ideia, eu acho que usar um pouco da minha experiência, do que eu venho fazendo tanto no mundo comercial, corporativo, eu sou um cara muito de relacionamento comercial, e na questão da gestão de pessoas e gestão em geral, e contribuir com
com essas novas empresas aí que estão precisando desse apoio. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.